Bom dia a todos. Meu nome é Geibson Justiniano. Nossa aula hoje é tutela coletiva, tá? Todos sabem hoje a importância do processo coletivo para quem almeja uma carreira de Ministério Público, sobretudo de Ministério Público e Defensoria Pública, né? Desde 2007, a Defensoria Pública passou a ter legitimidade na Lei de Ação Civil Pública, mas isso não quer dizer que a Defensoria Pública não tentasse, antes da atribuição dessa legitimidade, a propor as ações civis públicas. Inclusive, a jurisprudência do STJ é farta nesse sentido, da Defensoria Pública sempre ter tentado, ter buscado, inclusive jurisprudencialmente, essa legitimidade para propor ações coletivas. STJ, a jurisprudência anterior à lei que atribuiu a legitimidade para a Defensoria Pública em propor ações civis públicas, era recalcitrante, não permitia que a Defensoria Pública, não reconhecia legitimidade à Defensoria Pública para propor ações civis públicas. E por que isso? Porque legitimidade para propor uma ação, para propor ações, é considerado na doutrina e, sobretudo, nessa parte de processo coletivo, de tutela coletiva, como política de legislar. É dado uma capacidade ao legislador em escolher quais são os atores sociais que são possíveis, que tenham a capacidade de agir em demandas coletivas. Então há uma discricionariedade, tá? Inclusive nós vamos voltar a isso daqui quando nós tratarmos sobre a questão da constitucionalidade ou não da lei que atribuiu essa legitimidade à Defensoria Pública. Então, só para a gente inserir num quadro de preparatório, de curso preparatório para a Defensoria Pública, nós temos que imaginar que isso não surgiu do nada. Essa capacidade atribuída à Defensoria Pública como legitimado ativo para propor ações coletivas não foi uma decisão do legislador da noite para o dia. Foi algo que a Defensoria Pública buscou isso na jurisprudência, inclusive com posicionamento anterior à lei do STJ, não permitindo que a Defensoria Pública propôsse ações civis públicas, tá? Algumas considerações iniciais. Quando a gente começa a falar sobre tutela coletiva, processo coletivo, nós temos uma alteração de paradigma. Nós deixamos um paradigma individualista, que é a ótica do CPC, tá? E que vai ser a ótica do novo Código de Processo Civil. Muita gente está falando que o novo Código de Processo Civil vai ser um processo mais próximo, o processo individual vai ser mais próximo do processo coletivo. Eu já examinei Bom dia. Eu já examinei o novo Código de Processo Civil. A única coisa que se aproxima é um incidente chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas isso não é processo coletivo, tá? Isso não é processo coletivo. O projeto do novo CPC, quando ele traz esse incidente de resolução de demandas repetitivas, é apenas um instrumento aonde se pode reunir demandas similares, tá? Sobretudo quando trato apenas de questões de direito, a resolução por um incidente quase muito próximo de uniformização. É um julgamento só. É mais ou menos algo que vem acontecendo com recurso extraordinário e com recurso especial. Tá bom? Mas não se trata de tutela coletiva. Eu participei de uma audiência pública lá no Congresso, onde eu vi muita gente entendendo isso como se fosse processo coletivo. Não é, tá? Quando a gente pensa
nessa alteração de paradigma da ótica individualista para uma ótica coletiva, a gente tem que entender as razões disso. Quais foram os fatores sociais que contribuíram para isso? E o primeiro é a sociedade de massas. Toda vez quando a gente pensar em processo, a gente tem que pensar em efetividade. Se a gente olha para o processo individual, tentando responder algumas demandas de massas, nós não vamos ter um resultado satisfatório. E isso já foi feito. Durante muito tempo, inclusive no nascedouro, logo no início da vigência da Lei 7.347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública, não se entendia muito bem como funcionava esse mecanismo. E muitas vezes tentou-se responder demandas coletivas olhando-se para uma ótica individualista. O cenário não é diferente. Hoje, ainda hoje, nós verificamos um judiciário que muitas vezes se posiciona em demandas coletivas por meio de uma ótica individualista. E o que é essa sociedade de massas? É a padronização de comportamentos. E isso, quando a gente vai estudar lá a história um pouquinho, a gente percebe que isso iniciou, sobretudo, após a Revolução Industrial, após a revolução das telecomunicações, sobretudo com a televisão. Hoje, nós temos algo muito poderoso que se chama propaganda. Esse é o principal exemplo de demandas de massas. Quando você lida com propaganda, o efeito de atingir a sociedade consumidora é muito grande. E ali, nessa relação, pode ocorrer muitos danos. Tá? Então a gente verifica a padronização de comportamentos e uma capacidade de atingir a sociedade por determinados instrumentos muito maior. Então, essa sociedade de massas, essa ideia de coletivização nasce daí. Tá? Mas o que modifica essa alteração de paradigma? O que é isso? Ora, nós temos um processo individual sobre a ótica individualista no CPC com um sistema chamado Sistema Op Legis. Sistema Op Legis. O que é isso? São as fases, os ritos do processo determinado por um código, por uma lei. Tá? É um sistema que a gente pode dizer um sistema fechado. A doutrina não fala isso, mas eu gosto de mencionar porque o juiz tem aquele dever do impulso oficial em relação ao processo judicial que está ali nas suas mãos para resolver, mas ele segue as fases que a lei estabelece. Bom dia. Quem já teve a oportunidade de ler tanto a Lei de Ação Civil Pública quanto o Código de Defesa do Consumidor, e muitas vezes você termina de ler esses dois diplomas normativos e não consegue entender as fases do processo coletivo, da ação civil pública. E por que não consegue? Porque o sistema é op judicis. É o instrumento por excelência, a ação civil pública, de implementação de políticas públicas. Quando nós estudamos direito constitucional, nós falamos muito em neoconstitucionalismo, mas ficamos somente numa teoria, onde nós não conseguimos enxergar de que forma o ativismo judicial ele é instrumentalizado, de que forma a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário é realizado. Quando vamos para uma banca de prova oral de Ministério Público Federal e de Ministério Público do Trabalho, Ministério Públicos Estaduais, a pergunta é quase padrão. Qual é o instrumento de por excelência de implementação de políticas públicas? Simples. Ação civil pública. E por que é dessa forma? Porque o juiz tem uma participação decisiva no andamento das fases do processo. E deve ser um sistema aberto, porque deve ser um sistema onde a efetividade para resolver demandas que tem grandes proporções deve ser muito maior. Sabia que já verifiquei já existiram inúmeros casos onde a ação civil pública começa com uma audiência pública em juízo.
uma audiência pública. Por que isso? Porque muitas vezes o juiz, quando chega uma demanda, sobretudo de implementação de políticas públicas, ele não tem conhecimento técnico necessário, não estou falando de direito, estou falando de outras áreas, para resolver a demanda. E quando a gente verifica que se trata de políticas públicas, muitos expedientes são necessários, conhecimentos de áreas afins são necessários. Então, aqui há um ativismo judicial que não quer dizer que não há no processo individual, mas aqui é presente a todo instante. A todo instante, tá? E eu sempre olho, tem alguns artigos, né, muitos artigos, que defendendo a adoção de um processo de código, quer dizer, a criação de um código de processo coletivo. Há alguns projetos de lei em andamento nesse sentido. Gente, se fizerem isso, o intuito é só um. Diminuir a discricionariedade judicial, o ativismo judicial na resolução das demandas coletivas. É só esse o objetivo. Nós não precisamos, o Estado brasileiro não precisa de um código de processo coletivo. O que nós precisamos é aprender a manejar melhor um instrumento que tem como base esse sistema Op Judicis. Então, muitas vezes, eu já vi, inclusive, pessoas já atuando em atividade fim dizendo: nós precisamos de um código de processo coletivo. Ninguém sabe qual